Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início ao quarto dia do seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Devido à pandemia do coronavírus e às medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, este evento está sendo realizado à distância. Os integrantes da mesa virtual de conferência, conferencistas e debatedores acompanharão utilizando-se de meio eletrônico, plataforma Teams, e os demais participantes assistirão através do link deutsche.com.br/CEAC-MPAM. O Ministério Público do Estado do Amazonas, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional do Ministério Público, promovem o seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. O seminário tem por objetivo apresentar as atuações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os problemas enfrentados no cotidiano da mulher, no esforço por equidade no ambiente de trabalho e condições de vida digna em tempos de pandemia de Covid-19, dando destaque às mulheres integrantes da carreira ministerial que atuam com protagonismo na linha de frente das ações de consolidação da cidadania, combate à violência, discriminação contra a mulher, garantia dos direitos da criança e do adolescente e da proteção à família. Compõem a mesa virtual de conferência o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Alessandro Sanmartin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas. A excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, corregedora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. A excelentíssima senhora promotora de justiça do Estado de São Paulo, doutora Mirela de Carvalho Bauses Monteiro. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Renata Cintrão Simões de Oliveira. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Carla Cristina da Silva Souza. Neste momento, o cerimonial anuncia a excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, corregedora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, para presidir os trabalhos da mesa de conferência e apresentar a primeira conferencista do dia. Boa tarde a todos. Dando início, então, às conferências desse quarto dia do seminário sobre o protagonismo da mulher no Ministério Público do Estado do Amazonas, temos a honra de mediar essa mesa, os desafios da garantia do direito à educação em tempos de pandemia, e vou fazer uma breve apresentação da nossa palestrante, doutora Mirela Monteiro, promotora de justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo, assessora da diretoria da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora do Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência Pró-Infância, especialista em interesses difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público 2008, graduada em Direito pela USP em 2005. É com muita satisfação e muita honra que passo, então, a palavra, sem mais delongas, à doutora Mirela Monteiro, para desenvolver a sua fala sobre os desafios da garantia do direito à educação em tempos de pandemia,
onde terá 45 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde, doutora Mirella, seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Jussara. É um privilégio estar aqui nesse encontro com os colegas do Ministério Público do Amazonas e todos os demais colegas que também estão participando aqui. Ano passado tive a oportunidade de participar num outro encontro que nós tivemos também, mas infelizmente não é presencialmente, né, ainda, né, espero que todos estejam bem e saúde, né, com a sua família, né, desejo a todos aí muita força nesse momento, e quem sabe, né, numa próxima já estejamos numa nova situação e eu possa encontrar os colegas presencialmente, e conhecer esse maravilhoso estado, né, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Cumprimento então a doutora Jussara Maria, é um privilégio, uma honra poder dividir a mesa com a senhora, que é um exemplo para todas nós mulheres do Ministério Público também, principalmente porque não temos tantas mulheres ocupando, né, cargos na administração superior do Ministério Público, então realmente é um orgulho e uma honra podermos ser representadas pela senhora. E também quero cumprimentar e agradecer ao doutor Alessandro Samartim, que é o chefe desse centro de estudos, pela oportunidade, por todo o suporte que teve na organização desse evento, e também a doutora Vânia Marinha, que é a querida colega do MP do Amazonas também, que é colega muito dedicada do Pró-Infância, que me fez o convite para participar aqui desse dia. E também cumprimento as próximas, né, conferencistas deste dia, que é a doutora Carla Cristina e a doutora Renata Cintrão. Espero que tenhamos um dia muito proveitoso, uma tarde proveitosa aqui, e me coloco também à disposição, depois da apresentação, para a gente poder conversar mais sobre o assunto e discutir, né? Estamos no mês da mulher, muito importante, né, estarmos aqui discutindo, né, toda essa nossa atuação, principalmente o protagonismo, né, que sabemos que muitas mulheres, como exemplo que temos aqui, doutora Jussara, na atuação ministerial, né, mas sabemos da importância também da nossa atuação em relação às mulheres da sociedade. E em relação à educação, especialmente, a sobrecarga que existe, né, da atuação, se nós, mulheres, que temos a oportunidade de termos nossos empregos, né, que somos de cargos públicos, com condições financeiras de termos uma estrutura em casa e um suporte, imagine as mulheres que, infelizmente, né, nesse período de pandemia, tiveram que continuar trabalhando presencial, muitas também em atividades que são essenciais realmente, seus filhos sem poder ir na escola, né, muitas delas não têm um suporte do marido ou são chefes do lar com diversos filhos, então é muito importante a gente saber a nossa atuação, né, para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes e também, especialmente, das mulheres mães, que sabemos quantas aqui estamos tendo dificuldade com a questão do home office e, ao mesmo tempo, das atividades de ensino remoto. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje, especialmente sobre a garantia do direito à educação, que tivemos muitos avanços nos últimos anos, mas especialmente agora nesse período de pandemia, a desigualdade ficou ainda mais evidente, e a ideia é a gente poder conversar aqui um pouquinho e discutir como que a gente pode melhorar todo esse trabalho que estamos feito e também orientar, trabalhar melhor junto às próprias escolas para a gente poder, né, diminuir um pouco essa questão da desigualdade e poder avançar mais na garantia efetiva de todos os direitos garantidos, né, constitucionalmente e pelos objetivos constitucionais da própria educação. Então, eu vou compartilhar um material aqui com vocês, que eu preparei. Eu já vou entrar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos visualizando. Ótimo. Então, eu peço, doutora Jussara, pode me interromper também, se eventualmente não aparecer alguma coisa, ou a questão do horário também. Eu estou calculando o meu horário aqui, mas eu não quero ultrapassar também, então, se puder comentar, porque eu não consigo ver, não estou conseguindo ver o chat, não consigo ver nada, só a minha apresentação aqui, tá bom? E depois eu vou compartilhar, né, o material com os colegas, talvez não dê tempo de passar tudo que tem aqui, mas eu, geralmente, no final também tem a bibliografia que eu utilizei para poder depois aprofundar, né, e estamos abertos à discussão e conversar depois. Pode ficar tranquila que a gente vai cronometrar o tempo e vamos anotar as perguntas. Pode ficar... Ótimo. Excelente. Bom, a gente, né, como eu já falei, a gente está num período muito difícil, né? A ideia até aqui, não vou entrar na discussão de
de retorno das aulas presenciais ou não, do momento certo, porque eu sei que isso está uma situação muito complicada, né, no país todo. Agora, em São Paulo, a gente está tendo uma restrição maior um pouco, né, nós acompanhamos, o Brasil todo acompanhando todo o problema aqui, nós vimos no estado do Amazonas e, infelizmente, em diversos outros estados também, agora as situações estão complicando mais. Então, eu não vou discutir sobre isso, tá, gente? A ideia é que a gente conversar sobre alguns aspectos que até já existiam antes da própria educação, antes da pandemia, né, mas que foram agravados agora com a situação do isolamento social e a necessidade, né, de suspensão das aulas presenciais, e aí para a gente poder discutir como vamos agir daqui para frente, e especialmente depois que pudermos, né, ter o efetivo retorno das aulas presenciais, né. Eu vou também cronometrando um pouquinho o horário aqui, para a gente não avançar muito. Bom, só o início Ixi, não tá. Deixa eu ver se. Agora tá indo. Bom, eu vou começar um pouquinho só. Como eu faço, às vezes, a apresentação também para o pessoal da educação, outras áreas, e o material pode ser utilizado para isso, para os colegas que quiserem. Então, eu recordo alguns artigos da Constituição e do próprio ECA, da LDB, às vezes, para a gente poder lembrar, mas eu tenho certeza que muitos colegas sabem bastante esses artigos, né? A ideia aqui é só a gente rever, tá? Não quero ficar chovendo em cima do molhado, como eu sei que acontece. O artigo 227 tem que ser o mantra, né, de todas as pessoas que atuam, né, perante a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, e ele traz aqui, né, sobre a questão da doutrina da proteção integral, que os crianças e adolescentes, eles passam a ser sujeitos de todos esses direitos, né, entre eles está o direito à educação e também o direito à saúde, a gente precisa lembrar disso, que envolve também a saúde mental da criança e adolescente, direito à educação, à vida deles, ao lazer. Então, todos esses direitos são garantidos constitucionalmente, né, que foram replicados no ECA também, e melhor explicados, né, a garantia de cada direito que a gente vê, e foi um avanço muito significativo, né, com a redemocratização, justamente porque esses direitos têm que ser garantidos espontaneamente, né, não há necessidade de intervenção judicial, e tem que ser de garantia com a prioridade absoluta, né, de maneira prioritária, em detrimento com o resto da população, né, o resto da sociedade. Então, depois a gente tem, né, a legislação referente à primeira infância, tem diversas outras legislações que vão simplesmente aumentar, na verdade, concretizar mais, né, as políticas públicas para a garantia desses direitos, mas foram previstas primeiramente aí no artigo 207 da Constituição. Tem um errinho aqui na digitação do judicial, mas vocês conseguem entender. Bom, também é importante a gente lembrar, né, que entre os objetivos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, inciso 3º, está a erradicação da pobreza, a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Isso é muito importante quando eu falo, porque a gente também tem que pensar sempre em toda a nossa atuação, né, principalmente na garantia de direitos sociais, que a gente tem esse objetivo de reduzir a desigualdade social. E isso significa o quê? Que a garantia dos direitos não pode ser apenas formal, a gente tem que objetivar, né, a igualdade material, que todos tenham efetivamente o acesso e possam usufruir desses direitos, né? Então, é importante os direitos saírem do papel, para que a gente possa, com isso, garantir a desigualdade, que é um dos objetivos, né, um dos meios principais por meio da garantia do direito à educação. E o direito à educação está melhor explicado no artigo 205, né, que ele é um direito de todos, dever do Estado e da família, e ele tem que ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Então, aqui a gente tem uma divisão da responsabilidade em educação, em relação à educação, né? Lembrando que a educação formal é por meio do Estado, ainda não é autorizado, não tem lei regulamentando o ensino domiciliar. E o objetivo da educação é visar o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho. E o exercício da cidadania inclui, né, o usufruto de todos os demais direitos que a gente tem, né, e em especial em relação à criança e adolescente, que são pessoas em desenvolvimento. Então, a importância do direito da educação é maior ainda. Eu sei que isso todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente lembrar esses princípios, né, básicos que estão previstos constitucionalmente, para a gente poder sempre enfatizar e lembrar por que a gente está fazendo isso, por que a educação existe. A educação não existe simplesmente para as mães poderem trabalhar e as crianças estarem dentro da escola, como a gente às vezes discute em relação à creche, né?
o direito à creche, então não é um direito assistencial, é um direito à educação. É lógico que a gente sabe que tem a importância assistencial, porque garante com que os familiares possam trabalhar, especialmente as mulheres, e aí poder ter outras atividades, não simplesmente cuidar dos filhos, se essa não for a opção dessa genitora, mas é importante a gente lembrar que qual que é o objetivo da educação, por que as crianças vão para a escola, o que elas estão fazendo lá, e o que a aprendizagem vai garantir a todas elas. E, enfim, né, como eu já falei um pouco aqui, a importância do direito à educação, ela é a porta de acesso aos demais direitos, justamente para a gente poder garantir a cidadania, contribui para a superação da desigualdade. A gente tem estudos, aqui eu cito um que foi realizado pelo NERI, que é da Fundação Getúlio Vargas, com base nos estudos do PNAD, né, que traz informações que o salário dos universitários é 544% superior ao dos analfabetos, e a chance de ocupação, que é a chance de a pessoa ter um emprego, é 422% maior. Então, tem vários outros benefícios que vocês podem olhar nesse estudo, e ele traz diversas outras coisas que a gente vai até falar um pouquinho sobre as causas da evasão escolar, do abandono escolar, mas é importante a gente lembrar disso, né, que traz melhores oportunidades, sim, de vida, né? E fora da escola, um dos dados que nós, da infância, que atuamos no infracional, constatamos bastante, é a questão do maior risco de envolvimento infracional, né? Justamente porque grande parte dos adolescentes, quando a gente vai ouvir eles em oitiva informal, ou quando eles já estão em cumprimento da medida socioeducativa, é que eles estavam fora da escola antes do início, né, da medida ou da prática infracional. Então, isso demonstra um maior risco. Tem diversos estudos mostrando isso também, cada estado tem, né, o seu levantamento, muitas vezes, sobre os dados dos adolescentes, principalmente os que estão em cumprimento de internação, e aqui no estado de São Paulo, um estudo que a gente teve pelo Instituto Sou da Paz, verificou dos adolescentes que participaram do estudo, 67,7% deles estavam fora da escola. Então, é um número muito significativo, né, e aqui a gente sempre, muitas vezes, discute, né, políticas de segurança pública, sempre volta aquela discussão sobre a redução da maioridade, como se isso fosse resolver o problema da violência juvenil, né, sendo que, na verdade, a gente sabe que é a educação e a garantia de todos os demais direitos deles que vai garantir realmente que, de fato, eles sejam afastados do envolvimento criminal. Alguns princípios da educação que eu acho que são os mais importantes, que, na verdade, é o que está no artigo 206 da Constituição, é que o ensino será ministrado com base, né, nos princípios, tem vários ali, mas dois que, para mim, são muito importantes, que eu entendo, que é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né, e aqui a gente fala na escola, que configura dentro da escola, né, presencialmente na escola também, mas é porque a gente, né, não imagina situações como essa que a gente está vivendo, que foi necessário, sim, pensarmos em estratégias de suspender as aulas presenciais, e também no inciso 7º a gente tem a garantia de padrão de qualidade, né, e isso, a igualdade de condições para acesso e permanência é importante porque a gente vai ver nos dados aqui que a gente já teve, e nós temos um grande avanço, exceto para a educação infantil, para, né, período pré-escolar, de creche, a gente ainda não tem o acesso para todas as crianças, né, em todos os municípios, eu sei que tem municípios que a gente tem bastante, mas já em relação ao ensino fundamental e ensino médio, a gente já tem quase universalização, mas a gente tem dificuldades ainda da permanência na escola, né, especialmente de crianças e adolescentes que estão em maior situação de vulnerabilidade. E a garantia do padrão de qualidade, ela tem que ser em igualdade de condições. Então, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. A garantia, que eu falo que a garantia é a mesma oportunidade de todo mundo, para não só ingressar na escola, mas que possa concluir dentro da idade apropriada, do período apropriado, né, e a gente tem que analisar se isso tem de fato acontecido na prática ou se é uma lei que está lá só no papel e que a gente fica simplesmente, né, fingindo que estamos garantindo isso, quando na verdade a gente sabe que não tem sido observado na prática e por isso que a gente tem que atuar, né, via Ministério Público e por meio do Estado, né, para que isso seja de fato garantido. Bom, eu vou trazer um pouquinho sobre alguns dados, né, do Anuário da Educação. Essa publicação é de 2020, né, ainda não saiu de 2021, né, mas essa é com base dos dados antes do início da pandemia e da necessidade de suspensão das aulas presenciais. Só que a gente vê sobre a questão que eu falei da universalização, né, de 6 a 14 anos e de 15 a 17, existe a quase universalização do acesso, né, 99,7% das crianças de 6 a 14 anos estão dentro da escola, e dos adolescentes, dos jovens, né, de 15 a 17, 92,5% estão na escola. E quando isso é a taxa de atendimento, quando a gente analisa um pouco dentro, né, do perfil social, né,
das famílias, os mais ricos, você vê de 6 a 14 anos de 99,9% está dentro da escola, e nos mais pobres não há uma diferença muito significativa, 99,5% estão inseridos na escola. Em relação aos mais velhos, a gente tem um pouquinho maior a diferença, mas ainda assim é um número bastante expressivo, né? Sobre, agora, a taxa de conclusão, aí que a gente consegue ver que temos algumas falhas já, uma redução maior em relação a isso, né? De cada 100 que entram na escola, 89 concluem o ensino fundamental 1 aos 12 anos, que seria a idade considerada mais apropriada, 78 aos 16 anos e apenas 65 aos 19 anos. Então, a gente vê que a gente perde ali uma grande quantidade de alunos, ou porque se evadiram, abandonaram a escola, ou porque a taxa de distorção idade-série, né? E muitos deles repetiram, foram retidos de ano, seja por falta, por não frequência escolar, ou por conta de falta de rendimento escolar. Aqui em São Paulo, a gente trabalha com a progressão continuada, então existem os anos específicos, a gente trabalha com ciclos, os anos específicos para que os alunos possam ser retidos por questão de aprendizagem, mas a retenção por falta ainda é significativa justamente porque os alunos, né, eles simplesmente deixam de frequentar a escola, não configura propriamente um abandono tecnicamente, mas eles são prejudicados pela não frequência também, né, e aí atrapalha toda essa taxa. Quando a gente vai analisar a taxa de conclusão em relação ao poder aquisitivo das famílias, a gente verifica que, de fato, há uma diferença maior, né, a conclusão com 12 anos no ensino fundamental, para os 25% mais ricos é de 98,7%, enquanto já reduz um pouco para os 25% mais pobres é de 84,9%, e em relação ao ensino fundamental aos 16, a gente já vê uma queda bem maior, né, que é de 95,1% dos 25% mais ricos alunos com 16 anos concluem o ensino fundamental nessa idade, já em relação aos mais pobres, só 69,1% conclui. Então, vocês veem que ali eles estão dentro da escola, mas eles não concluem na faixa apropriada, né? E a diferença é significativa, e a diferença maior que a gente tem é em relação ao ensino médio com 19 anos, que os 25% mais ricos, 87% conclui nessa faixa etária, né? E apenas 51% dos 25% mais pobres. Então, são diversos motivos aí que podem causar isso, e aí por isso que a gente tem que analisar se de fato a gente tem igualdade ali. O fato de a gente garantir a vaga, garantir a matrícula, está garantindo essa igualdade tanto da permanência como da igualdade da qualidade do ensino que eles recebem, que a gente vai ver agora, ou não, né? Então, a gente vê que, de fato, a gente não tem igualdade, isso é antes da pandemia, tá? A pandemia só vai agravar um pouco mais isso, como a gente já falou. Bom, os dados aqui são bem sérios também em relação à aprendizagem adequada, isso lembrando que é com base nas provas do SAEB e da Prova Brasil, que são dos alunos de escola pública, né? Então, você vê que em relação à aprendizagem é bem significativo também a diferença, né? Considerado, também todos esses dados estão no dados do Anuário da Educação, que é com base em diversos, né, indicadores, como eu falei agora para a SAEB, eles baseiam no PNAD, os outros dados que eu trouxe antes. Enfim, a gente vê que a diferença é muito grande. A mais significativa eu vejo aqui em relação ao terceiro ano de ensino médio, que do nível socioeconômico mais alto, 71% tem aprendizagem considerada adequada, enquanto só 18% tem a aprendizagem adequada em relação a língua portuguesa, e agora em relação à matemática, a gente vê que a diferença é maior ainda, né, e mesmo assim você vê entre o nível socioeconômico mais alto, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, a gente tem nem metade dos alunos, né, atingem essa aprendizagem mínima que eles consideram que tem que ter com a conclusão do terceiro ano do ensino médio, né, e a gente vê em relação ao nono ano também do ensino fundamental é 8,8 em relação ao nível socioeconômico mais baixo, e em relação ao terceiro ano do ensino médio é só apenas de 3,2%, então isso é muito sério, a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo para poder melhorar e avançar isso. Então, a gente tem ali um nítido cenário de desigualdade, né, parte dos alunos, eles ficam para trás ao longo da trajetória, né, por vários motivos, como a gente falou, as taxas de reprovação, abandono, essa distorção de série, as dificuldades de aprendizagem também, né, e a gente vê que, de fato, não há igualdade entre os alunos, né, e assim, a gente sabe que a influência das condições socioeconômicas da família e o nível de escolaridade dos pais, né, na frequência da aprendizagem são significativos, tem os dados do IBGE que saiu da publicação de 2016 sobre o PNAD de 2014, em relação a isso. Então, é muito sério a gente pensar, né, que a gente precisa analisar em como superar isso, como a gente vai conseguir garantir com que os alunos, independente da condição socioeconômica, eles possam, de fato,
ter a mesma educação, não dá para a gente simplesmente, a gente vai falar sobre isso, mas falar, eles que não querem vir, eles que não querem aprender, a gente não, tem que pensar qual que é o papel na escola em relação a isso para superar, né, e poder garantir, a despeito de qualquer condição socioeconômica, qualquer dificuldades que a família tem, porque a gente vê, né, que os alunos, não só porque eles precisam trabalhar, que eles deixam de frequentar a escola, mas por diversos motivos, mas, enfim, a gente precisa analisar como política pública, né, pode ser mais eficaz em relação a isso, né? E pensar para que a gente possa superar essas dificuldades, né, e eles possam ser mantidos na escola e aprendendo efetivamente para que os nossos resultados sejam muito maiores. A pandemia trouxe maiores complicações só para a gente, né, e para toda a sociedade, especialmente para o público mais vulnerável, justamente porque com a suspensão, a necessidade, né, no mundo inteiro, tá? Isso não foi só no Brasil, como a gente sabe, houve a suspensão das aulas presenciais. De início, a gente já teve o primeiro problema, que foi a questão da merenda escolar, dos alunos, né, a dependência que as famílias têm daquela refeição, né, que os alunos têm na escola, que geralmente, para as famílias mais vulneráveis, é a refeição principal que aquela criança tem, né, então isso trouxe risco de vida, né, para eles, já que sem essa merenda, os alunos em casa não conseguiriam, né, ter acesso à alimentação adequada, então por isso que muitas estratégias, e isso a gente tem que continuar agora, né, com ainda a manutenção da suspensão das aulas presenciais, isso é um tema que precisa continuar sendo analisado e ter políticas públicas específicas, né, por meio de cesta básica, por meio de auxílio merenda, enfim, tem que ter política pública específica para isso, né. A gente verificou a desigualdade no acesso para o ensino remoto, que muitas escolas adotaram, né, como alternativa aí para manter esse convívio com alunos, mas a gente viu que, de fato, era apenas utópico para algumas famílias, né, para muitas famílias, principalmente em locais que a gente tem aí uma expressiva quantidade de pessoas que vivem, né, em situação de pobreza, né, e a dificuldade de falta de equipamento tecnológico, assim, começaram a aparecer na TV, todo mundo tem o celular, todo mundo tem acesso à internet, o que não é verdade, tá? A gente sabe que não é verdade. Então, alguns sistemas de ensino começaram a compartilhar chip, verificar tablets, diversas alternativas aí para poder acessar, mas ainda assim a gente tem a dificuldade de espaço apropriado para o estudo, né? As famílias, muitas, convivem em ambientes insalubres, com todo mundo no mesmo cômodo, são várias crianças para usar poucos equipamentos, a gente vê, assim, até falando, todo mundo tem um celular, um smartphone, né, vai estudar, vai ficar, a gente mexendo no celular, a gente tem dificuldade, né, de usando computador com um lugar apropriado para isso, imagine você querer que uma criança estude por meio de um celular ali e dividir aquele celular com a família inteira, né. Recentemente, agora, por conta até da questão, saiu uma reportagem da Folha sobre as situações das famílias, né, da reportagem que saiu sobre a questão da mulher, especialmente, né, da pandemia, e a mãe falava lá que ela teve que voltar a trabalhar presencial, e aí os filhos ficaram em casa e ela tinha o único celular da família, né, e então a gente vê que só à noite que eles poderiam acessar. A gente teve várias reportagens na TV, então é bem angustiante você analisar e ver que, de fato, não tem igualdade, né. Então, por isso que faz muita diferença, mesmo quando eles estão presenciais, quando eles voltam para casa, eles terem esse suporte pedagógico, né, extra, por meio de acesso à internet, ou de ter um espaço para ele depois, quando ele voltar para casa, a casa não está aquele confusão, com um monte de gente no mesmo cômodo, não tem um espaço para ele poder estudar. Então, isso faz muita diferença, né? Seja agora, durante a pandemia, seja quando também, normalmente, fora da pandemia, quando estão em condições normais, né, de temperatura e pressão em relação à educação, né? Então, por isso que é importante a gente pensar para as escolas também, depois do retorno presencial, como garantir, né, um espaço apropriado para os alunos, com bibliotecas, com locais para eles poderem ter esse acesso também. A gente sabe que existe, mas muitos lugares ficam lá sem ter uma efetiva utilização, ou as salas de internet, eles usam, eu sei que eles precisam usar para fins de lazer também, é lógico que não é justo, porque nossos filhos podem entrar na internet, participar de mídias sociais, se comunicar, e quem não tem essa possibilidade não poderia usar o computador da escola para isso também, mas a gente também focar muito na necessidade da importância, né, deles estudarem, utilizar esses métodos pedagógicos, né, e principalmente de ter um reforço escolar também para eles em outros períodos, já que muitas vezes os familiares não conseguem contribuir
concluir por falta de estudo, né, não consegue, muitas vezes, também não tiveram a oportunidade de estudar até concluir o ensino, né, ou até de tempo de poder auxiliar esses alunos, né, para fazer lição de casa e outras coisas, né. Sobrecarga dos familiares, como a gente já falou bastante, especialmente das mulheres, que, né, não tem, já tem a jornada tripla, né, de trabalho que a gente fala, né, elas ainda, por mais que elas trabalhem, né, não existe a divisão equitativa de tarefas, mesmo em relação a crianças que já estão fora do período de amamentação, que seria o único momento exclusivo da educação e do cuidado que a mulher, né, ali quando ela faz a amamentação ela mesma, mas fora disso, deveria haver essa divisão de tarefas, mas a gente sabe que na prática não existe, ainda há um peso muito significativo, né, para as mulheres, e em alguns casos as mulheres são, de fato, as chefes do lar, somente elas estão lá, então toda a carga é em relação a elas, e nesse período de pandemia, né, além da questão do próprio trabalho, de todas as dificuldades que a gente está tendo inerentes à situação da saúde, mas também a preocupação delas com a educação das crianças, já que elas não estão podendo ir na escola ter esse acesso direto dos professores. Isso sem falar, né, das questões da educação inclusiva, as crianças com deficiência, os alunos com deficiência, né, a falta do contraturno escolar, com a sala de recursos, todas as atividades pedagógicas que eles têm, a questão em relação aos adolescentes acolhidos, a gente sabe as dificuldades dos acolhimentos, né, para o ensino remoto, já que não existe computador para todo mundo lá, né, a gente lida com acolhimentos com mais de 20 crianças, 30 crianças, né, então nem todos tem locais que têm pedagogos, mas nem todos têm, a quantidade de técnicos é muito pequena para a quantidade de crianças, então a gente sabe a dificuldade que eles têm tido também, e em relação aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, já que eles não têm acesso nenhum à internet lá, então simplesmente precisaram ter alternativas por meio de, né, daquelas aulas pela televisão, ou pela material impresso também para eles, já que os professores não estavam frequentando também mais lá o espaço. A questão, além das outras complicações, você vê que a lista é gigantesca, mas a gente tem o aspecto da saúde mental, né, a falta do convívio com os amigos, acompanhamento pedagógico próximo dos professores, o que é muito importante para as crianças, vocês sabem disso, e para nós adultos é muito significativo, imagine para as crianças que estão em período de formação, que é muito significativo, né, essa convivência com os colegas, a sobrecarga de trabalho dos profissionais da educação, que do nada tiveram que rever, então a gente tem visto, assim, um esforço muito significativo, né, e quando eu falo, às vezes, né, que eu estou falando aqui sobre a necessidade de maior empenho, eu não falo da educação necessariamente do professor, linha de frente, que está ali também, né, teve que se rever e pensar em estratégia, mas eu falo numa educação como um todo e Estado, né, política pública da educação e do alto escalão, que são as pessoas que tomam a decisão, que são aqui destina orçamento e recursos para que a educação possa de fato acontecer. Então, não é uma culpabilização do professor de jeito nenhum, né? Mas aqui eles tenham maior estrutura, melhores estruturas, melhores condições de poder atuar ali na linha de frente, né, efetivamente, e garantir a educação de todas as crianças. O ensino híbrido, essa dificuldade que a gente tem, alguns voltaram, alguns outros não voltaram, né, essas diferenças entre escolas particulares e escolas públicas também que a gente tem visto, cada município tem feito de um jeito, lógico que a gente sabe, né, das peculiaridades de cada local, mas a gente não teve uma política diretrizes gerais, né, que isso dificulta também bastante, né, a falta de ambiente que a escola proporciona, isso é um ponto muito importante em relação à revelação espontânea, né, nas situações de violência. Outra oportunidade que eu tive de conversar com os colegas aqui foi em relação à lei da escuta protegida, né, sobre a Lei 3.431, e um dos aspectos que a gente discutiu foi, de fato, sobre a questão da atuação dentro da escola, na revelação espontânea. Então, sem esse contato direto, as crianças, né, perderam esse convívio, essa oportunidade de serem percebidas situações de violência em casa, ou elas mesmas poderem revelar. Então, a gente viu alguns estados com políticas bem bacanas para tentar manter essa convivência, eles alertando os professores a prestarem atenção durante as aulas, após as aulas, né, para se ali aquela criança está sofrendo algum tipo de violência naquela família e poder ter alguma intervenção, algum encaminhamento para a gente poder parar com isso, já que, né, antes às vezes a escola era o único local que as crianças saíam e que poderia haver essa constatação da violência intrafamiliar que elas sofrem, né, e também um risco de evasão e abandono escolar, já que, né, a gente perde esse engajamento, essa aproximação com as crianças e os adolescentes, e
tomando por base, a gente tem alguns estudos, né, em relação a isso, que foram levantados já, mostrando que com base em crises anteriores, até de outros países, pandêmicas como da Ebola, né, e crises mais antigas aí, como houve um grande abandono escolar após, né, o término, né, especialmente em relação a meninas, né, sobre a crise da Ebola que teve, eles verificaram, né, que houve um maior abandono em relação ao gênero das meninas feminino, então isso mostra porque muitas delas tiveram que contribuir no lar também com as despesas ali da família e não puderam, ou né, tiveram que começar a trabalhar também e não puderam contribuir, né, voltar a estudar. Depois, no final, eu coloco algumas referências para quem depois quiser estudar melhor. Bom, o que fazer, né? E diante desse problema todo, a gente só, né, fica aqui sofrendo, pensando as dificuldades que a gente tem que, de fato, sofrer, mas a gente, como Ministério Público, né, e demais profissionais que estejam também aqui participando com a gente tem que pensar em como agir para mudar. Bom, uma alternativa que foi ali, né, tomada, os documentos mais recentes, no final do ano que nós tivemos, né, do Conselho Nacional da Educação, em relação à flexibilização do cômputo da carga horária escolar. Então, cada sistema de ensino vai definir como vão repor se vão repor as aulas presenciais, se vão considerar o tempo de ensino remoto que foi autorizado durante essa suspensão da necessidade de isolamento social, né? Se foi considerada a continuidade do ano letivo 2002, 2001 como um próprio ciclo, né? Não sei agora se vão sair diretrizes mais recentes diante da manutenção e desse novo pico que a gente está tendo no país inteiro. Enfim, mas aqui estão as últimas diretrizes e ficou livre, né, para cada município, cada estado analisar. Aqui no estado de São Paulo, a gente foi computado as horas, né, de ensino remoto e a necessidade de uma quantidade mínima de tarefas que tem que ser realizadas aí para considerar a aprovação, né, em relação à frequência, né. Então, um dos problemas grandes é muitos alunos nos locais que estão considerando o ensino remoto, né, que eu acho que é importante a gente manter de alguma forma esse contato com as crianças, né, não dá para simplesmente a escola sumir da vida delas, né, e depois a gente tem estudos aí mostrando uma regressão muito significativa da aprendizagem, por ficar todo esse período sem ter esse contato com a educação, né, mas a gente vê que alguns locais, né, muitos, né, os alunos não estão acessando e realizando as atividades, né. E aí é aquela questão, né? Isso é considerado infrequência mesmo, infrequência escolar, já que a frequência escolar pressupõe a ida até a escola, né, presencialmente. Então, as escolas estão tendo dificuldade de saber como agir, né? E aí isso até só reforça uma dificuldade que as escolas têm em relação aos alunos que param de frequentar a escola também, tá? Isso hoje não é novidade essa dificuldade da escola atuar, né? Principalmente pela falta de regulamentação específica a como eles vão poder agir, né? Bom, algumas providências que são adotadas que eu já falo que eu considero como não eficazes, né? Até com base na nossa legislação que a gente tem, que dá margem para as escolas só atuarem dessa forma, né? Ou a própria rede atuar. Então, uma delas que, né, começou a pipocar aí os conselhos tutelares procurarem os colegas da infância aí para questionar sobre esse mero encaminhamento das listas, né, dos infrequentes, eu coloco, né, entre aspas, porque a gente não está tendo frequência escolar propriamente, para o conselho tutelar tomar providências, né, então a dúvida é, os alunos que deixam lá de frequentar um certo número, de participar de algumas atividades, ou de entregar as atividades escolares ali, né, eles estão encaminhando essas listas para o conselho pode, gente, o que eu faço, né, não tem eficácia, a gente sabe disso, né, já que o conselho, principalmente, não sei, nos municípios do Amazonas e do resto do país, mas pelo menos aqui em São Paulo, há um grande número de escolas por conselho tutelar, né, então, isso mostra, e o conselho tutelar, ele tem que tomar providências em situações de risco que estão ali, talvez necessitando de afastamento do convívio familiar, aplicação de medidas de proteção, né? Não que não seja o caso, tá? Quando a gente tem um caso de aluno que não está praticando as atividades, que não tem cumprido, que não seja um caso grave, talvez, né? Mas a gente não sabe. E aí o conselho tem que aí investigar isso também, para poder verificar se de fato é uma providência que ele pode adotar, ou seria uma providência que a própria escola ali teria que adotar, né, fica muito complicado. Então, por isso que a gente vai conversar no sentido da necessidade da escola ter que tomar essas providências prévias, né, e só encaminhar para o conselho situações que sejam realmente graves, que necessitem da intervenção aí maior, né.
outra providência que os conselhos estão tomando, aqui estão previstos no ECA, né, ou cogitando tomar, que são as medidas de proteção de matrícula e frequência obrigatória, e aí não vale, porque a questão é, a frequência realmente, eles podem até advertir os pais em relação a isso, mas que eficácia vai ter no resultado, né? A questão das medidas que são para os pais na obrigação de matricular e acompanhar essa frequência, e a questão de advertência. Então, isso são só providências formais que, na prática, se adverte lá, pai, faz seu filho participar das aulas e, sim, se ele, de fato, ele sabe que o filho tem que participar, ele sabe a importância disso, mas pode ser que não é simplesmente por negligência dele, ele falar, putz, estou nem aí pro meu filho, ele que fique fazendo o que ele quiser fazer, dorme o dia inteiro, não quero que ele faça atividade nenhuma, né? São pouquíssimos os casos que efetivamente são assim. Talvez não está tendo acesso em relação de algum motivo, né, para aquilo, e por isso que a gente precisa descobrir o que é, né? E é interessante que acho que a Globo mostrou no meio da pandemia isso, um pouco sobre isso aqui em São Paulo, né, sobre essa dificuldade de acesso, acompanhou algumas famílias, né, durante todo esse acesso ao portal que foi disponibilizado aqui, né, as aulas e o material que foi recebido, né, e mostrou nas casas como estava acontecendo, assim, aperta o coração, assim, a alegria dos alunos, né, principalmente as crianças mais novas, quando chegava o material e eles ficavam fingindo que estavam na sala de aula. Então, assim, até eu vou falar um pouco do estudo que foi feito aqui em São Paulo sobre isso, mostrar que, às vezes, né, existe esse mito, os pais estão nem aí, os pais, né, em situação de vulnerabilidade social, às vezes os pais mais pobres, as famílias mais pobres não estão preocupados com a educação dos seus filhos, o que não corresponde com a verdade. A gente vê um esforço muito significativo, né, e a necessidade de ter um esforço muito maior para eles garantirem, né, o acesso e a frequência escolar dos seus filhos diante de todas as dificuldades de tudo que eles têm que fazer, né. Muitos pais, muitas mães também trabalham em outras famílias, têm um horário de trabalho muito grande, dormem em outros lugares, então nas casas das famílias. Então, assim, é muito louco a gente pensar o esforço que precisa ter para manter e eles terem, né, ali a pecha de que eles não estão querendo cuidar da educação dos filhos. Então, por isso que só essas medidas de proteção a gente sabe que nitidamente são eficazes e até pode ser ofensivas para o pai falar, pô, você acha que eu não sei que meu filho tem que frequentar a escola? A gente não está conseguindo fazer ele frequentar, né? Então, um pouco para a gente analisar sobre isso, e a questão, né, a representação também, entrando um pouco nisso, a representação contra os pais pela infração administrativa do artigo 249, né, e a destituição do poder familiar por descumprimento dos deveres, né, do poder familiar, ficou repetitivo aí, mas assim, até botei várias exclamações, mas sim, de fato, tem gente que cogita isso, já que há esse descumprimento dos deveres ali de educação do filho, que é algo louco da gente poder cogitar, né, dentro dessas circunstâncias, já que a criança já está tendo violação do acesso à educação, né, a gente ainda vai violar a convivência familiar, enfim, como se no acolhimento institucional todos estivessem tendo acesso à educação também, né, muito significativo. Então, por isso que a gente precisa refletir sobre isso, e, enfim, o crime de abuso intelectual, também vou falar sobre isso, que seria o maior absurdo, mas, de fato, já tem pessoas cogitando isso para fins de a gente aí obrigar a nossa família, as famílias a deixar seus filhos fazendo as atividades. Bom, agora, então, assim, a gente verificou que essas providências não são adequadas e, na minha opinião, em que muitos colegas têm atuado, é fomentado com que a própria escola, né, tome providências para fins de garantir, né, esse acesso às crianças, a garantir a permanência e a aprendizagem deles, né. Então, a gente tem alguns modelos aí de formulários de busca ativa que a escola tem que fazer, né, o pessoal do MP de Santa Catarina, o colega João Botega já compartilhou com a gente do Pró Infância, já conversei um pouco com ele sobre isso também, né, tem o pessoal da Unicef, da Undime, que fizeram, né, esse formulário para que eles tenham um trabalho em relação à busca ativa, não sei se a gente tem municípios no Amazonas que trabalham com esse trabalho, né, ou tem políticas públicas próprias em relação a isso, mas da necessidade da escola preencher ali um formulário para verificar por que a criança e o adolescente não estão frequentando a aula, e no caso agora da pandemia, por que eles não estão conseguindo ter acesso à educação. Então, ir atrás disso, né? Parece que às vezes é meio óbvio da gente falar, poxa, descobrir o motivo porque não vai, mas assim, a gente sabe que na prática não observa isso. Muitos lá vão lá, não veio, o máximo que tenta é ligar para a família e olhe lá, não atenderam, a gente não sabe onde eles moram, vai mandar já para o conselho tutelar, né? E a gente fala assim que, aí eles vêm reclamar, mas a gente não está encontrando porque essas famílias mudam de residência, né, não está atualizada a residência deles na escola, né? E a gente fala, a mesma dificuldade que eles têm de encontrar a família, a escola teria de encontrar a família, o conselho tutelar tem e todos os mais serviços têm, né?
E até é impressionante que para a gente, como todo ano, pelo menos, tem que atualizar o endereço na escola para a realização da matrícula, dos locais, das fontes que a gente tem é na Secretaria da Educação, dos endereços mais atualizados das crianças, né, pelo menos na infância, muitas vezes é mais do que aqueles outros órgãos que a gente vai atrás, né, do registro do documento, carteira de motoristas e os outros, que a gente às vezes vai atrás para tentar descobrir. Então, de fato, é a mesma dificuldade que eles têm, a gente sabe que existe essa dificuldade, mas é para todo mundo, mas no primeiro momento, de fato, a escola precisa se esforçar mais para descobrir onde essa criança está, o que está acontecendo com ela, para poder contribuir, né? E não basta, como a gente fala nos formulários, falar assim, a família falou que não está conseguindo e ponto. Não, peraí, por que a família não está conseguindo, né? Por que estão sendo negligentes, talvez, em não garantir que os seus filhos estudem? Então, por isso que é muito importante essa análise, essa busca ativa, né? O Plano Nacional da Educação, ele fala da busca ativa, mas a busca ativa é muito genérica, falando assim, conjunto com os demais setores da rede de proteção, então não dá um foco da necessidade da escola fazer essa análise prévia, né? Nas normativas do Bolsa Família, a gente tem essa necessidade de investigação, porque é uma das condicionantes para a garantia do Bolsa Família a frequência escolar dos alunos, né? Agora, nesse período, nem está tendo, né, relevância, mas está dentro das condicionantes da necessidade das escolas observar, mas nem o formulário dessa análise para as condicionantes são bem preenchidos pelas escolas, então, assim, pode ser por diversos motivos, pela falta de estrutura, dificuldades, a gente sabe, mas, de fato, a gente tem que cobrar ali, não simplesmente transferir para outros serviços que também estão assoberbados e que não vão poder, de fato, atender, né, ali naquele primeiro momento, já que é obrigação da escola. Então, por isso que a gente vai analisar aqui como é a obrigação da escola garantir isso. Então, no artigo 208 da Constituição, parágrafo 3º, fala que a escola tem que zelar junto aos pais pela frequência escolar. Então, zelar não é só cobrar, zelar é, de fato, né, cuidar junto com eles para que as crianças frequentem a escola, pensarem em estratégias nesse sentido, né. O artigo 56 do ECA fala que os dirigentes de estabelecimentos de ensino têm que comunicar o conceito da reiteração de faltas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, né. A gente não tem regulamentação do que seriam esses recursos escolares, mas a gente entende que são essas, né, alternativas que a gente tem dentro da escola de poder verificar por que aquela criança não está frequentando, pode ser por motivos simples, né, de dificuldade de acesso, ou dificuldades, né, ali, alguma coisa dentro da escola que está acontecendo, e nesse período agora de pandemia, por todos esses problemas que a gente vê aí, né, da desigualdade, do acesso tecnológico, enfim, por vários outros motivos. Então, tem que estar esgotados os recursos escolares. O problema é que, na LDB, a gente tem, no artigo 12, né, o inciso 8º, fala que tem que notificar o Conselho Tutelar em relação à relação dos alunos que apresentarem a quantidade de faltas acima de 30% do percentual. Isso mudou, antes tinha que falava que tinha que ser em relação ao MP e também ao judiciário, que tinha que comunicar, agora é só em relação ao conselho, mas isso ali, muitas vezes, é a única justificativa que faz as escolas mandarem, né, as listas para o Conselho Tutelar com as faltas aí, ou pela não participação no ensino remoto, mas esquecem do que o artigo 56 do ECA fala, que tem que estar esgotados os recursos escolares. É importante fazer a comunicação, mas, né, como muitos conselhos e ministérios públicos, né, atuam junto às escolas, quando é feita essa comunicação, eles passarem tudo que ele foi feito pela escola para tentar descobrir a razão por que o aluno não está indo, né, e até já fazer os encaminhamentos diretos para os serviços, não precisar passar pelo funil do conselho, para o conselho constatar o problema e encaminhar com o serviço certo, sendo que a escola, né, faz parte da rede de proteção e já pode encaminhar diretamente para a CREA, se constata alguma situação disso, para a saúde, enfim, para os próprios serviços diretamente, o que extrapolem, evidentemente, das atribuições da educação. Bom, a necessidade de articulação com as famílias e a comunidade para criar esse processo de integração com a escola, isso é muito importante, já que a gente vê uma dificuldade, muitas vezes, de diálogo da escola com a família, né? Existe, às vezes, principalmente quando a gente lida com escolas em que os professores são de uma classe social diferente das famílias, então, às vezes, eles esperam que os pais tenham as mesmas condições que eles têm em relação aos filhos deles, e, de fato, a gente não vai ter, né, então, há muita dificuldade. Tem estudos bem bacanas, no final eu botei um, que é o do Centec, né, que faz uma análise da família, território e escola, que foi feito numa região aqui de São Paulo, né, da periferia de São Paulo. É bem interessante você analisar e ver como, de fato, tem essa dificuldade de diálogo,
essa dificuldade, às vezes, de sempre achar que a família está nem aí, eles não querem saber de nada da educação dos filhos, isso já cria um bloqueio, né, em relação a até contribuir. A família, ela não se sente bem, porque ela vai chegar na escola, ela só vai levar bronca, ela só vai ser criticada, só vai receber mais atribuição, enfim, só vão reclamar do filho dela, e de fato, às vezes a escola não está, né, não demonstra essa intenção de ajudar efetivamente as famílias para que as crianças permaneçam na escola. Às vezes a gente vê que parece que é um favor para a escola quando a gente tem algum aluno que tem maior dificuldade, simplesmente pare de ir, aí eles não vão se esforçar tanto em manter, né? Sei que às vezes é radical eu falar isso, mas a gente tem estudos que demonstram esse comportamento, e eu sei que também é parte pela educação se sentir isolada nesse contexto, não se sentir contemplada as dificuldades que existem da educação, né? A gente ainda não está em vigor, mas a lei da necessidade de ter um psicólogo dentro das escolas, que deveria ser óbvio, mas não é, né? De ter, de fato, contribuindo nesse relacionamento, né? Enfim, mas a gente precisa falar e tratar disso, porque não dá para a gente, né, as famílias não serem bem recebidas, não se sentirem acolhidas pela escola, né, e isso é muito importante, até a própria comunidade ali, né, fazer parte, né, por isso que existe, né, a gestão democrática, né, os conselhos escolares, é justamente para ter esse diálogo com a sociedade, com a família e com os pais. No artigo 13 da LDB fala também que os docentes têm que zelar pela aprendizagem dos alunos, e para zelar pela aprendizagem eles precisam frequentar, né, a escola, eles precisam estar lá, então é obrigação sim da educação trabalhar disso, não é educação só da família enviar, né, aliás, não é obrigação só da escola ter a aula e as famílias enviarem seus alunos, mas todo mundo fazer parte disso. E, enfim, a gente precisa pensar numa atuação mais ativa, criar estratégias para esse acolhimento, esse engajamento dos alunos, né, que estão numa situação de vulnerabilidade e tem um risco de abandono. Então, né, eu falo da necessidade das escolas, né, enquanto a gente não tem normativas gerais para as escolas, no sentido dessa obrigatoriedade, a gente tem que incentivar que elas tenham um plano de resgate e engajamento frequente, seja a gente pensar numa política pública do município ali, com os demais serviços, pensar num fluxo melhor para isso, para não ser só o papel com as listagens, ou necessitar, que tem alguns locais que a gente trabalha um pouco com, por exemplo, com o sistema da ficha FICAI, que eu não concordo muito, né, que tem lá as fases, e chega o Ministério Público, eu não entendo que é a atribuição do Ministério Público trabalhar nesse âmbito individualmente ali, chamar os pais para conversar, dar aquela bronca nos pais, vamos ver se agora você matricula seu filho, tal, né? Em muitos casos a gente sabe que tem algum tipo de resultado, né, mas é mais pelo medo de ter ali contato com o promotor, mas que não é o sentido da nossa atuação. Na verdade, tem que se pensar porque que ali não dá esse suporte para a família, e não é, estou falando aqui de passar a mão na cabeça, de pai negligente, o que for, não é isso, mas eu estou dizendo que a própria rede tem que saber atuar sozinha em relação a isso, para a gente poder pensar, poder atuar em situações que só dependem da gente, principalmente, por exemplo, em relação a ações civis públicas, alguns casos aí de afastamento convívio, situações efetivamente mais graves, né? E, enfim, a escola precisa investigar os motivos da não frequência para ajudar a superar, né, o que tiver ali ao alcance da escola, e para já articular, seja com a Secretaria de Educação, né, ou com as demais secretarias, para já fazer os encaminhamentos direto e atender a demanda daquela criança, aquele adolescente que está em dificuldade. Bom, eu reforço aqui também essa questão do mito da meritocracia, né, porque a gente viu pelos nossos dados que eles não partem do mesmo patamar de oportunidades para a gente poder, né, ter esses resultados tão diferentes. Então, para um aluno, né, que está numa situação de classe média, tem ali a mesinha dele com o computador, né, a mãe, o papai levam ou vai a perua levar para a escola, é uma coisa do que a criança, o aluno, que tem que ela mesma acordar, porque a mãe, 6 horas da manhã já tem que estar trabalhando, e ele que vai para a escola, esse troca sozinho, vai a pé para a escola, enfim. É muito diferente, né, e isso, além de diversos outros problemas que a gente vê, então, por isso que a gente precisa sair disso para, né, evitar uma atuação punitiva que não tem sido eficaz, para pensando só na culpabilização do aluno, da família pelo fracasso, como, né, eu já falei com vocês. A gente, né, como eu já tinha mencionado, tem alguns estudos que falam desse esforço da família atuar, né, dentro das possibilidades delas, contrariando qual é o senso comum da própria escola e da própria sociedade, né, tem esse que é do pesquisador da Batista e vários outros que são desse núcleo do SEMPEC que fizeram esse estudo, né, e aquele estudo que eu já falei do NERI mostra um pouco dos motivos de evasão escolar, né, a gente tem poucos estudos sobre isso, sobre a gente saber, né, até o próprio IBGE, ele não faz especificamente em relação a esses estudos que o NERI usou por base, foi o PNAD de 2004, 2006, então são antigos, a gente não tem estudos recentes que analisam os motivos
da evasão dentro do ensino obrigatório, tá? A margem de análise, né, para os motivos das pessoas estudarem é maior, então prejudica um pouco a gente concentrar nos alunos que a gente, né, trabalha no ensino fundamental. E já estou terminando, o Alessandro já me mandou mensagem aqui. E, então, dentre esses motivos, a gente tem ali dificuldade de acesso à escola de 10%, necessidade de trabalho e geração de renda 27%, é um número grande, né? Mas não é o motivo principal, como muitas pessoas pensam, né? Porque 40% é por falta intrínseca de interesse, né? Então, é muito sério a gente pensar, né, que quase 50% ali, né? Grande parte, 40%, é por falta simplesmente de interesse, e isso muitas vezes é por falta da escola atender ali, de fato, os interesses daquela criança, aquele adolescente, às vezes o ensino da sala de aula, como tem sido, né, a criança, as dificuldades de aprendizagem que ela tem, só fazem ela demonstrar maior desinteresse, enfim, diversos motivos podem ser que precisam ser estudados, né, para a gente poder, de fato, combater efetivamente e da melhor maneira, né, começando por uma investigação dentro da própria educação e, enfim, encaminhando para outros serviços se extrapolar ali o que é possível, como eu já falei bastante aqui. Bom, então, agora, já para encerrar mesmo, a gente tem que pensar nesse esforço para manter o vínculo com as crianças nesse período, tem esse movimento da busca ativa que eu falei, né, desse site que tem aí que ajuda, eles fazem até convênios, quem quiser, da Unicef, da Undime, não estou ganhando nada para isso, mas é que eu acho que e acho que nem eles ganham, né, é bem interessante, eles incentivam esse movimento, eles ajudam a escola a poder atuar, né, e isso contribui para temas normativas estaduais ou municipais, o próprio sistema de ensino, para estimular essa atuação da escola, descobrir as dificuldades do acesso e tentar solucionar aí, a necessidade, né, com o retorno de uma avaliação diagnóstica de aprendizagem, para a gente ver quais são os problemas. Vai ser imprescindível a gente ter planos de recuperação ou reposição mesmo, já que muitos alunos não tiveram acesso a nada, não tiveram aula, né, da aprendizagem dos alunos, desse reforço no contraturno. Gestão democrática, como eu já falei, para a gente ter, né, do projeto político-pedagógico, prever aí estratégias para atuar. O bom acolhimento da família, dos alunos, maior empatia, né, para melhorar esse triângulo aí, professor, escola, família. E a necessidade, né, lembrando, né, que a educação é direito das crianças e adolescentes, não é um favor do Estado, né, então por isso que a gente tem que ter um empenho em garantir efetivamente, não é assim, gente, estou aqui dando um chocolate, quem quiser vem buscar, quem não quiser, não. Não, a educação, a gente sabe a imprescindibilidade dela para a gente superar a desigualdade social no nosso país, e a gente tem que se empenhar em garantir, mesmo quando não há ali o aparente interesse do aluno e da família, né, e para que a gente consiga, de fato, garantir a aprendizagem, independente de quaisquer circunstâncias que elas possam ter favoráveis de vida, o histórico de vida dele, a gente tem que superar, né, e não querer que o próprio aluno e a própria família supere isso para ele simplesmente poder aprender. Não, a gente tem que analisar como garantir isso, né, e se não, caso contrário, a educação nunca vai atingir qual que é o seu objetivo ali, né, que a gente viu do artigo 205 da Constituição, que é do pleno desenvolvimento, exercício da cidadania dos alunos. Isso vai além do próprio ensino da matéria ali, da gente ter, né, que a gente sabe que a educação não é simplesmente isso, caso contrário, a gente não estaria nesse desespero para garantir o retorno das aulas presenciais, a gente só colocava, né, o canal da TV lá dando aula para o seu filho e estaria tudo garantido. Então, foi isso que eu quis. Aqui são algumas referências, eu vou deixar disponível para o pessoal aqui, né, do CEAF o material, e muito obrigada a todos, esse é meu e-mail, quem quiser conversar alguma coisa também, e agora estou disponível aí para a gente tirar as dúvidas. Desculpa que eu ultrapassei um pouquinho o tempo. Obrigada, doutora Mirella. A gente acabou que nós, né, tivemos acesso a vários materiais para nos prepararmos até para estar aqui nessa palestra, e impressionante como a doutora Mirella conseguiu, né, nesse tempo, fazer um panorama, né, a partir da Constituição, e um panorama sobre a questão da educação da criança e do adolescente, a questão das dificuldades depois na pandemia, colocou na prática o que realmente se tentou fazer e o que não funcionou. Eu agradeço imensamente, tem uma facilidade muito grande a doutora Mirella de colocar aí o tema, e já temos aqui várias perguntas, da doutora Marlene, da doutora Vânia, da doutora Edna, da doutora Cristiane, mas antes eu queria fazer um breve registro sobre o trabalho que as duas colegas da educação, a doutora Delisa Vieira Alves,
Ferreira e a doutora Renata Cintrão desenvolveram e vem desenvolvendo aqui nesse período da pandemia. Então, acho muito importante fazer esse registro. Eu vou fazer, muito breve, sobre o trabalho, a atuação do Ministério Público do Amazonas na educação nesse período de pandemia. Então, a atuação foi bastante significativa, desde o cumprimento de protocolos sanitários pelas redes públicas de ensino, com a possibilidade, como acabou acontecendo, de suspensão das aulas. Houve a instauração de procedimento para verificar a garantia do direito à educação durante as aulas não presenciais, inclusive a rede estadual adotou a televisão e não a internet para fazer essa transmissão através do TV Encontro das Águas. Houve instauração de procedimentos para verificar a garantia da distribuição dos gêneros da merenda escolar, que foi um tema abordado aí pela doutora Mirella, com expedição de recomendação a ambas as secretarias, estadual e municipal, e com a devida distribuição da merenda a partir de abril de 2020. Ainda sobre a merenda, também se criou o programa Nossa Merenda, que consistia num auxílio aí de segurança alimentar para alunos matriculados. Depois também o programa Hora da Merenda, para atender a distribuição de kits com gêneros para os alunos da rede municipal. Também o Ministério Público da área da educação aqui no Amazonas se aproximou muito mais dos conselhos de educação, dos conselhos de alimentação escolar nesse período, com várias audiências, articulações aí nesse período, expedição de recomendação com relação ao retorno gradual das aulas. Teve um trabalho bastante interessante com relação aos alunos imigrantes, que seriam os venezuelanos e os haitianos da rede estadual, inclusive com monitoramento, onde moravam, quantidade, percentuais atendidos pela rede. Também estiveram em bastante contato aí com a Comissão Permanente de Educação do GNDH. Foram emitidas também orientações para os promotores do interior sobre retorno das aulas, a preocupação com os professores contratados, que os gestores também estavam querendo dispensar professores temporários. Houve toda uma articulação, inclusive com o Tribunal de Contas, aí nesse sentido, para garantir o emprego desses professores. Houve elaboração de notas técnicas e várias foram as implicações aí na área da educação. Não se alcançou a universalização da educação, considerando a multiplicidade de realidades. Houve uma demora de definição pelo MEC e CNE, faltou estrutura, apoio tecnológico, que foi uma questão colocada aí pela doutora Mirella nas escolas. Havia um desconhecimento também de utilização dessas ferramentas pelos professores e a evasão escolar que foi abordada. Então, a gente está vendo que, na prática, tudo isso ocorreu. Alguns que estudavam em escolas particulares, em fase de dificuldades financeiras, tiveram que vir para a rede pública, havendo uma sobrecarga da rede pública, aí nesse sentido, gerando dificuldades. Então, todos esses problemas foram enfrentados e trabalhados, e as nossas colegas, a doutora Delícia e a doutora Renata está aqui presente, continuam aí nesse período agora de retrocesso, né, na pandemia, onde há um isolamento mais rigoroso ante a situação diferenciada que vive o Amazonas. Então, achei importante fazer esse registro. Peço desculpa aí à doutora Mirella, e agora vamos às perguntas. A doutora Marlene, aqui foi a primeira a fazer uma observação com relação se criminal. Eu vou fazer todas as perguntas, doutora, se a senhora não se incomodar pela exiguidade do tempo, e aí a senhora responderia em bloco. Eu acho que fica assim um pouco mais dinâmico. A doutora Marlene, ela faz uma observação
com relação aos pais que não teriam recebido uma educação digna e precisam trabalhar, às vezes até para catar alimentos, se seria justa essa criminalização. E aí ela diz que aqui em Manaus, muitos pais não sabem o significado de intelectual para ter essa responsabilização, e quando processados perguntam o que é isso, abandono intelectual, eles não sabem, não têm uma noção do que é isso, e se eles estão sempre perto dos filhos, o que seria isso. A doutora Cristiane Correia diz que acredita que a falta de ferramentas para acesso às aulas é o principal obstáculo à igualdade de acesso. A doutora Vânia Marinho diz que correta essa necessidade da escola fazer essa busca ativa e não apenas exigir dos conselhos tutelares. A doutora Marlene volta a dizer que a escola vive longe da comunidade, apesar de tão perto às vezes. A doutora Edna diz que acha muito importante essa busca ativa dos alunos que estão faltando aí mais de 30% das aulas. A doutora Marlene parabeniza a doutora Mirella pela exposição. E, por fim, a doutora Silvia Alvarenga fala que no acolhimento, se a escola precisa trabalhar, a escola precisa trabalhar com o foco nas competências socioemocionais previstas na BNCC e tão importantes nesse momento de pandemia. Então, eu devolvo a palavra à doutora Mirella para que ela possa abordar esses pontos aí evidenciados pelas nossas participantes e ouvintes. Muito boas as intervenções. Eu só peço à doutora Jussara que eu perdi a segunda, não consegui, que eu fui anotando aqui para abordar. Primeiro, você foi a primeira que perguntou sobre se é justa a responsabilização, né, dos pais em relação ao abandono intelectual, ou a segunda que você falou? A segunda foi da doutora Cristiane Correia, com relação à falta de ferramentas, que ela considera que essa falta de ferramentas tecnológicas e para o acesso às aulas é o principal obstáculo, à igualdade de acesso. Muito bom, eu anotei aqui, eu quero agradecer a todas as colegas aí que contribuíram, né, isso que é bom, esse diálogo, parabenizar o trabalho, né, que o pessoal tem feito aqui no Ministério Público do Amazonas, né, e especialmente aqui em Manaus, as colegas, né, que estão atuando no centro de apoio, que têm atuado junto, né, na área da educação, especialmente, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe, né, que às vezes a gente está tirando leite de pedra mesmo pela, né, tudo que aconteceu, especialmente, né, essa loucura que foi aqui em Manaus e em todo o Amazonas, né, essa questão da pandemia. Então, eu parabenizo, de fato, o esforço, né, das colegas e também a gente sabe o esforço que as escolas têm tido, a educação tem tido para tentar, né, ali as estratégias. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes aqui a gente nunca está apontando culpados, na verdade, né? A gente tem aqui unir as nossas forças para tentar encontrar mesmo, né? A gente sabe que às vezes os colegas falam, quem está no centro de apoio não tem a visão da linha de frente, porque você não tem lá, né, a escola te batendo na porta. Eu sei que, só que quem tá mais distante consegue parar para pensar melhor, porque não está no meio do olho do furacão. Então, assim, é sempre a conjugação dos esforços que é o mais importante, né? E a gente vem da experiência de outros estados também, né? E ver o quanto caminhou, tem colegas que têm a oportunidade de caminhar melhor, porque tem uma rede mais estruturada, e aí serve de exemplo para a gente, né, que às vezes eu sou aqui da capital de São Paulo, a rede, às vezes, a gente tem bastante serviço, mas a gente tem essa dificuldade de articulação por ser muito grande, ter muita gente, muita escola. Então, eu parabenizo todos os colegas. E, bom, fazendo os comentários aqui para a gente, por conta do horário, né, sobre a questão da responsabilização, como eu falei, eu acho que realmente não é justa a responsabilização, ela não é eficaz, mas vem, né, de um período que a gente tem muito significativo de ditatorial, né, da questão da verticalização, toda essa parte que a gente tem de responsabilização da família ali, né, então, nesse contexto das escolas mais militares, dessa forma assim, então, eu percebo que, de fato,
as únicas alternativas que a gente tem, às vezes, de instrumento ali não é contra a escola, não é contra o Estado, é contra, né, diretamente a própria família, que, de fato, eles sequer sabem, né, não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de acesso. A gente vê a escolarização dos pais é muito complicada, né, grande parte deles ali não teve, né, não tiveram oportunidade de concluir o ensino, principalmente, né, a gente, né, foi mencionado os catadores de papéis, as outras profissões diversas que a gente tem, sabe? Então, assim, eu entendo que não é justo, né, de nenhuma forma, e não é eficaz, até mesmo porque a dificuldade que a gente tem de comprovar o dolo, como eles falam assim, não, mas eu estou junto com eles, eu estou o tempo todo, mas por que eles, eu não consigo ajudar eles a estudar, né? E aí que é o ponto da escola contribuir, né, em relação a isso, as famílias, estar mais próximo mesmo, né? Sobre a falta da... Então, só para deixar claro, não sei se não ficou claro, mas eu acho que não é de fato eficaz, não é só nem só que não é justo, mas isso a gente não garante. O que adianta a gente, né, o pai está lá respondendo um inquérito, a própria representação, que vai ser pagamento de multa para o fundo da infância, não vai ter influência nenhuma na vida ali da criança, né? Ela só vai ser mais prejudicada no caso e não vai forçar os pais, porque justamente talvez não seja. Tem casos efetivos de negligência dos pais, e a gente vai identificar esses casos e atuar. Mas, assim, pelos estudos que a gente tem, não é significativa a quantidade dos pais nesse panorama, e ali é mais por outras dificuldades que fazem eles, muitas vezes, serem negligentes, não é por opção, né? Sobre a questão da falta de ferramentas tecnológicas, eu acredito que, de fato, sim, é o principal obstáculo para o ensino remoto ali, né? Mas a gente vê que isso não só influencia agora para o período de pandemia, né? Isso influencia antes, já que as crianças não têm esse respaldo, não têm esse acesso que é importante. A gente tem visto a importância da internet, ela pode ser muito bem utilizada para isso, né? Então, essa dificuldade das crianças não é só do período agora, mas eu acho que tem sido um obstáculo muito significativo, né? Mas a gente vê que mesmo quem tem acesso, né? Acredito que os filhos que estudam muitos em escola particular, que tem ali todo o acesso em casa, a gente está vendo a dificuldade deles aprenderem, porque a escola não é isso. A escola é o convívio, a escola é a presença, essa troca que tem com os alunos, e os pais, os professores, são preparados para isso. Eles estudam pedagogia, eles se preparam para a aula, a escola está ali fazendo um plano pedagógico para o seu filho, que é óbvio que o pai e uma mãe em casa não vai conseguir contribuir, né? E mesmo quem é formado em pedagogia, quando é seu próprio filho, a gente sabe a dificuldade dele obedecer ali, ficar sentado, fazer lição, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente poder garantir esse acesso para todas as crianças, no que for possível, mas lembrando que não vai ser perfeita essa educação, porque não dá para se dizer que isso é uma educação efetivamente de qualidade, né? A gente não sabe quais vão ser os prejuízos depois, mas é o que a gente tem agora para conseguir garantir esse convívio com as crianças, para que o prejuízo não seja maior, digamos assim, né? Para a gente talvez ali manter um mínimo, né, de aprendizagem nesse período. Sobre a busca ativa, eu acho que a gente tem que incentivar muito, né? Eu, particularmente, eu estou fazendo o meu mestrado, como, né, foi falado, em Direitos Humanos, especificamente na área da educação, e especificamente em relação às políticas públicas para a garantia da permanência escolar. Então, a busca ativa, eu entendo que via escola, né? Tem que ser melhor implementado, eu acho que deveria ser melhor regulamentado nacionalmente, já que no próprio plano eles perderam uma oportunidade de falar sobre isso, né? Mas eu acredito que nós, como promotores, podemos fomentar isso junto aos nossos sistemas de ensino que a gente atua, para que haja pelo menos uma regulamentação, um fluxo, alguma coisa dentro, né, ali do nosso sistema, para a gente poder garantir isso. E como eu falei, temos, né, ajudas externas aí, alguns formulários, né, para até compartilhar com alguns colegas, que para contribuir não só nessa busca ativa, né, agora no período de pandemia, que eu acho que é muito importante, depois até eu compartilho, né, com as colegas da educação, para compartilhar com outros colegas também, mas eu acho que a busca ativa tem que ser sempre, né, depois com o retorno, e principalmente com o retorno, porque a gente vai ver que quando voltar, né, agora voltou, não era obrigatório, pelo menos aqui em São Paulo, mas quando a gente voltar a presencial obrigatório, né, a gente vai ter que ir atrás, porque a gente vai ver que ali esse desengajamento ali vai deixar um monte de gente pelo caminho, e aí que vai precisar, a educação vai ter que ter reforço de estrutura para poder ir atrás efetivamente dessas crianças aí, saber porque eles não estão voltando e para a gente poder superar, né. Também acho muito importante essa questão da escola viver junto da comunidade ali, né? A gente sabe que às vezes, principalmente escolas em bairros mais pobres, em bairros mais vulneráveis, os professores que estudam lá não são daquele espaço, é óbvio que às vezes tem professores lá, mas a maioria são de outros bairros, e há uma dificuldade de entrosamento significativo, e é para isso que a gente tem que usar e abusar, né, aprender primeiramente a como
ter a gestão democrática de ensino, a gente vê se estão sendo efetivos, né, os conselhos escolares, a gente tem trabalhos de colegas super bacanas, né, de outros estados aí que falam sobre esse assunto também, a gente fomentar isso, para que ali não seja só uma reunião formal de homologação do PPP que já existia, mas que haja uma discussão ali efetiva e trazendo alguns planos, e eu acho que 3 planos que são muito importantes dos PPPs serem elaborados junto na gestão democrática é a questão de violência nas escolas, né, de bullying, tem que ter isso, está na LDB, é obrigatório, a necessidade do fluxo em relação à revelação espontânea de situação de violência contra uma criança, que é feita às vezes ali para a família, dentro da lei 3.431, que a gente já falou, tem que ter essa necessidade de um fluxo, e especialmente de resgate de aluno, né, para o engajamento, não só da questão da frequência, porque às vezes o aluno está frequente, vai um pouco, não vai, mas ainda não é o suficiente para ele ser retido por falta, mas ele está dentro só em corpo, né? O espírito dele está rodando, assim, ele não está lá na sala de aula mesmo, e não está tendo aprendizagem ou provimento adequado, né? E, por fim, sobre a questão das competências socioemocionais, eu acho que é muito importante, né? A escola tem que, agora, esse período de pandemia está sendo muito significativo, até assim, eu acho que a questão da aprendizagem é importante e tudo mais, mas eu acho que as escolas poderiam focar nas atividades agora seriam nesse suporte socioemocional e de trazendo, né, mais atividades lúdicas, mais cultura, trazendo algo que possa de alguma forma ali, né, acalentar o coração das pessoas, porque a gente já está vendo tanto sofrimento, né, e as crianças serem mais cobradas, mais exigidas, talvez não pode contribuir tanto, né, pela saúde emocional, né, delas, que também, sem dúvida, é muito importante. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma questão, se não atendi alguma resposta. Bom, eu queria agradecer a doutora Mirela, em nome das mulheres do Ministério Público do Estado do Amazonas, em especial, tantos conhecimentos, toda essa experiência que a doutora Mirela nos passou, e esperamos, numa outra oportunidade, poder contar aí com tudo esse conjunto, né, de experiência e conhecimento, e agradecendo demais a sua participação nesse seminário do protagonismo aí da mulher, do Ministério Público, e toda essa questão que envolve, né, a garantia da educação tão importante aí em tempos de pandemia. E não sei se a doutora Mirela ainda quer fazer alguma consideração final, ou... Quero só agradecer mais uma vez pela oportunidade, foi um privilégio, doutora Jussara, de dividir esse espaço com vocês, e eu continuo à disposição no meu e-mail, o pessoal que participa aí dos grupos com a gente, para a gente poder conversar e dialogar mais sobre o assunto. Muito obrigada. Então, agradecendo aí mais uma vez, eu devolvo aí a palavra para o cerimonial para que possa aí fazer o encerramento. Obrigada, doutora Mirela, e obrigada a todos que estavam prestigiando aqui esse evento do MP do Amazonas. Finalizada a primeira apresentação do 4º dia de seminário MP 5.0 Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia, agradecemos a participação da doutora Mirela e da doutora Jussara, e faremos, a partir de agora, um intervalo de 10 minutos e retornaremos em instantes.